Olá, é sempre um prazer ter você aqui. Antes de começarmos, eu adoraria saber de qual cidade ou estado você está assistindo e que horas são agora, porque essa história atravessa lugares, horários e realidades muito diferentes, mas toca o coração de todos da mesma forma. O Hospital Santa Helena se erguia no centro da cidade como um monumento ao dinheiro bem aplicado. Mármore importado no chão, paredes revestidas de vidro fumê, obras de arte assinadas decorando corredores silenciosos. Ali, cada diária custava mais do que o salário mensal de muitas famílias. Era um lugar onde a dor não gritava, sussurrava. Onde o sofrimento vinha acompanhado de ar-condicionado central, café gourmet na recepção e médicos com currículos internacionais. Um hospital onde até a morte parecia andar de sapatos caros. Entre aqueles corredores impecáveis, existia uma presença que quase ninguém notava. Ela empurrava um carrinho de limpeza com rodas gastas, limpava discretamente os cantos, trocava lixeiras, passava pano no chão onde passos importantes haviam passado minutos antes. Seu uniforme azul simples destoava dos jalecos brancos engomados e dos ternos sob medida que cruzavam o corredor. Para a maioria, ela era apenas isso, a faxineira. Invisível. Silenciosa. Facilmente ignorada. O que ninguém ali percebia é que, enquanto muitos olhavam exames, gráficos e telas, ela observava pessoas. Enquanto médicos falavam em protocolos e probabilidades, ela prestava atenção em gestos, olhares, silêncios e pequenos sinais que não apareciam em nenhum monitor. Ela aprendia o hospital não pelos livros, mas pelo coração. Na ala pediátrica do 5º andar, atrás de uma porta de vidro sempre fechada, um menino lutava uma batalha que nenhum dos melhores especialistas havia conseguido explicar direito. O quarto era amplo, com vista para um jardim interno cuidadosamente projetado para transmitir calma. Mas não havia paz ali. Havia um cansaço profundo, um corpo pequeno que parecia pesado demais para a própria idade, e pais que já não sabiam mais em quem confiar. Os médicos iam e vinham. Palavras difíceis eram ditas em voz baixa. Exames eram solicitados, descartados, refeitos. Nada se encaixava. Nada explicava por que aquela criança piorava a cada dia, apesar de todo o dinheiro, toda a tecnologia e toda a autoridade médica reunida naquele lugar. E foi ali, naquele quarto silencioso, durante uma troca de lençóis feita sem pressa, que algo aparentemente insignificante começou a mudar tudo. Um detalhe pequeno demais para chamar a atenção de quem já tinha certeza do que procurava. Um sinal simples, quase escondido, que passou despercebido por olhos treinados, mas não pelos olhos de quem aprendeu a enxergar sem pressa. Naquele momento, ninguém imaginava que a faxineira daquele andar estava prestes a perceber o que nenhum médico havia visto. Ninguém imaginava que o destino de uma criança, a reputação de especialistas renomados e a própria lógica daquele hospital seriam abalados por alguém que o sistema insistia em não enxergar. E talvez seja exatamente assim que as grandes mudanças começam. Não com barulho, não com autoridade, não com diplomas na parede, mas com alguém simples, no lugar certo, prestando atenção no que realmente importa. Ela se chamava Helena Duarte, mas quase ninguém ali sabia seu nome. Para os médicos, era a moça da limpeza. Para os pais aflitos que cruzavam os corredores, era apenas um uniforme azul passando em silêncio. Para a administração do hospital, um número de crachá, um turno cumprido, um custo necessário. Helena havia aprendido, ao longo dos anos, que ser invisível era uma forma de sobrevivência. Quanto menos notada, menos perguntas, menos conflitos, menos dores adicionais em uma vida que já havia aprendido a ser dura cedo demais. Todos os dias, ela chegava antes do amanhecer. Pegava 2 ônibus lotados, atravessava a cidade ainda escura e entrava naquele hospital que parecia outro mundo. Enquanto os primeiros médicos estacionavam seus carros importados, Helena já empurrava o carrinho de limpeza, sentindo o cheiro forte dos produtos misturado ao aroma artificial de limpeza que tentava mascarar o medo, a angústia e a esperança acumulados entre aquelas paredes. Ela não reclamava. Não porque não sentisse o peso do cansaço, mas porque aprenderá que reclamar não mudava nada. Seu corpo conhecia o ritmo exato do trabalho, mãos firmes, movimentos precisos, passos contidos. Sabia onde pisar, quando falar, quando abaixar a cabeça. Sabia que naquele lugar, quanto mais silenciosa fosse, mais aceitável se tornava. Mas havia algo que ninguém via. Enquanto limpava quartos, Helena observava. Não por curiosidade, mas por cuidado. Reparava no jeito como mães seguravam as mãos dos filhos, no olhar perdido de pais que fingiam força, na respiração irregular de pacientes que tentavam esconder a dor.
Ela percebia quando alguém estava piorando antes mesmo de qualquer alarme soar. Não porque fosse médica, mas porque havia aprendido, na prática cruel da vida, que o corpo sempre fala, mesmo quando ninguém quer escutar. Na ala pediátrica, seu coração batia diferente. Crianças sempre a afetaram de um jeito especial. Talvez porque enxergasse nelas a fragilidade que o mundo insiste em ignorar. Talvez porque ali, diante de pequenos corpos lutando batalhas grandes demais, ela sentisse que seu trabalho ia além de um pano e um balde. Era ali que ela diminuía o passo, estendia o olhar, ficava atenta a cada detalhe. No quarto do menino do quinto andar, Helena sentia algo que não sabia explicar. Não era apenas pena. Era uma inquietação silenciosa, um aperto no peito que surgia sempre que ela entrava ali. O garoto parecia menor a cada dia. Seus olhos, antes curiosos, agora ficavam longos minutos perdidos no teto. E os pais carregavam no rosto o cansaço de quem já ouviu respostas demais e soluções de menos. Helena nunca se intrometia. Sabia muito bem qual era o seu lugar. Faxineiras não opinam. Faxineiras não fazem perguntas. Faxineiras não percebem nada além da sujeira. Era isso que o mundo esperava dela, e por muito tempo, ela aceitou. Aceitou porque precisava do emprego. Aceitou porque a vida já havia lhe ensinado que ousar tinha preço alto. Ainda assim, enquanto trocava os lençóis, organizava o quarto e limpava cada canto, seus olhos continuavam atentos. Não era algo consciente. Era quase instintivo. Como se uma parte dela estivesse sempre em alerta, procurando algo que nem sabia exatamente o que. Algo que não aparecia em exames, mas que gritava no silêncio. Naquela manhã, ao sair do quarto, Helena parou por um segundo no corredor. Encostou o carrinho na parede, respirou fundo e sentiu aquele mesmo aperto no peito. Algo ali não estava certo. Ela não sabia dizer o que, nem porquê. Só sabia que aquela sensação não era comum. E quando vinha, quase sempre significava que algo importante estava sendo ignorado. Mas quem era ela para pensar isso? Apenas a faxineira. Invisível. Silenciosa. Sem direito à voz. Helena empurrou o carrinho novamente e seguiu seu caminho, tentando afastar aquela inquietação. Mal sabia ela que, naquele mesmo dia, o detalhe que ninguém enxergava estava prestes a se revelar aos seus olhos. O menino se chamava Lucas. 7 anos. Idade em que o corpo deveria estar cheio de energia, joelhos ralados de brincadeira, risadas soltas pelos corredores da vida. Mas ali, deitado naquela cama grande demais para um corpo tão pequeno, Lucas parecia envelhecer a cada dia. Seus braços finos repousavam imóveis ao lado do corpo, e o peito subia e descia num ritmo irregular, como se respirar exigisse um esforço que ele já não tinha mais forças para fazer. Os pais se revezavam ao lado da cama. A mãe permanecia sentada quase o tempo todo, os olhos inchados de tanto chorar escondidos atrás de um semblante firme que não convencia ninguém. O pai andava de um lado para o outro, falando ao telefone em voz baixa, tentando resolver tudo do jeito que sempre resolvera problemas na vida, ligando para as pessoas certas, pagando os melhores profissionais, exigindo respostas rápidas. Mas ali, pela primeira vez, dinheiro e influência pareciam inúteis. Os médicos entravam em grupo. Jalecos impecáveis, expressões sérias, palavras técnicas demais para o desespero de quem só queria ouvir uma frase simples: seu filho vai ficar bem. Mas essa frase nunca vinha. Vinham hipóteses. Vinham termos difíceis. Vinham exames inconclusivos. Vinham promessas vagas de que estavam investigando todas as possibilidades. Lucas piorava em silêncio. Febres que iam e vinham. Dores que o faziam gemer baixinho durante a madrugada. Um cansaço profundo que o deixava sem vontade até de falar. Às vezes, ele fechava os olhos e parecia dormir, mas Helena sabia. Aquilo não era sono. Era exaustão. Era o corpo de uma criança lutando sozinho contra algo que ninguém conseguia nomear. Enquanto limpava o quarto, Helena observava pequenos detalhes. O jeito como Lucas apertava os lençóis quando sentia dor. A forma como seu rosto ficava pálido depois das visitas médicas. A maneira como ele evitava mexer uma das pernas, como se qualquer movimento ali causasse desconforto. Nada disso aparecia nos prontuários. Nada disso era discutido nas reuniões médicas. Eram detalhes pequenos demais para quem estava ocupado demais procurando algo grandioso. A mãe de Lucas tentou, mais de uma vez, perguntar se aquilo tudo era normal. Recebia respostas educadas, técnicas, sempre seguidas de um pedido para confiar. Estamos fazendo tudo o que é possível. E ela confiava. Porque não tinha outra escolha.
Porque acreditar era a única coisa que ainda a mantinha de pé. Helena escutava essas conversas sempre da porta, fingindo concentração no trabalho. Sentia um nó se formar no estômago. Havia algo errado ali. Não apenas com o corpo do menino, mas com a forma como aquela situação estava sendo conduzida. Era como se todos estivessem olhando para o mesmo lugar, enquanto a resposta se escondia em outro canto, ignorado por completo. Em um momento de silêncio, Lucas abriu os olhos e olhou para Helena. Não foi um olhar qualquer. Foi direto, atento, quase curioso. Como se ele soubesse que aquela mulher simples via algo que os outros não viam. Helena sorriu discretamente, sem se aproximar demais, sem dizer palavra. Mas naquele instante, algo invisível se estabeleceu entre os dois. Um reconhecimento silencioso. Quando Helena saiu do quarto naquela tarde, o peso no peito voltou com mais força. O sofrimento daquele menino não era apenas físico. Era o sofrimento de estar cercado de adultos que tinham respostas demais e escuta de menos. De ser tratado como um caso, não como uma criança. E isso, para Helena, era algo que nenhum exame no mundo conseguiria medir. Ela empurrou o carrinho pelo corredor sentindo que aquele sofrimento estava prestes a chegar a um limite. Algo precisava acontecer. Algo precisava ser visto. E, sem saber ainda como ou quando, Helena sentiu que aquele peso no peito não era apenas preocupação. Era um aviso. Enquanto empurrava o carrinho pelo corredor silencioso, Helena sentiu a memória puxá-la para trás, para um tempo em que sua vida parecia seguir outro caminho. Não foi uma escolha consciente. As lembranças simplesmente vinham quando ela via crianças doentes, quando sentia aquele mesmo aperto no peito que agora insistia em não ir embora. Era como se o passado estivesse sempre à espreita, esperando um momento de fraqueza para se fazer ouvir. Helena não havia começado a vida sonhando em ser invisível. Aos 18 anos, cheia de planos que cabiam em um caderno velho, ela acreditava que poderia fazer diferença no mundo da saúde. Estudava enfermagem em uma escola técnica pública, acordava cedo, virava noites estudando anatomia, fisiologia, sinais vitais. Não era a melhor da turma, mas era a mais dedicada. A que perguntava mais. A que observava mais. Os professores diziam que ela tinha algo raro. Um jeito de perceber o paciente além dos sintomas. Um cuidado que não se aprendia nos livros. Helena sorria, envergonhada, sem saber que aquele elogio um dia seria tudo o que lhe restaria. No último ano do curso, a vida resolveu cobrar um preço alto. Sua mãe, a única família que ela tinha, adoeceu de repente. Um diagnóstico rápido, frio, sem espaço para negociação. A doença avançava mais rápido do que qualquer plano. Helena trancou o curso sem pensar duas vezes. Não havia escolha. Não quando a mulher que a criou sozinha precisava de cuidados constantes. Durante meses, Helena foi tudo ao mesmo tempo. Filha, cuidadora, enfermeira improvisada. Aprendeu a medir febre no toque, a identificar dor pelo olhar, a perceber quando algo mudava antes mesmo de qualquer exame confirmar. Dormia pouco, chorava escondida e rezava em silêncio para ter forças no dia seguinte. Não havia diploma, mas havia presença. Não havia certificado, mas havia amor. Quando a mãe se foi, levou consigo o chão que sustentava Helena. Aos 22 anos, ela se viu sozinha, sem curso concluído, sem dinheiro, sem tempo para recomeçar do zero. O mundo não reconhecia o que ela havia aprendido cuidando de alguém que amava. O sistema não validava o conhecimento adquirido na dor. O que restou foi aceitar o primeiro emprego que apareceu. Faxineira hospitalar. Trabalhar em um hospital foi uma ironia que ela demorou a aceitar. Estava ali, todos os dias, no lugar onde sempre quis atuar, mas sem voz, sem crachá que autorizasse opinião, sem direito a perguntar nada além do necessário. Helena aprendeu rápido que precisava separar quem era por dentro do papel que ocupava por fora. Se deixasse o passado aparecer, se deixasse o cuidado transbordar demais, poderia perder até o pouco que tinha. Mesmo assim, algo nunca se apagou. Cada corredor, cada quarto, cada paciente despertava nela aquela mesma atenção silenciosa. O hábito de observar. O instinto de perceber mudanças sutis. O cuidado que não fazia barulho. Helena havia enterrado seus sonhos, mas não conseguiu enterrar aquilo que aprenderá com a própria vida. E agora, diante do sofrimento de Lucas, tudo aquilo voltava à superfície. As noites em claro. A impotência. A sensação de ver algo errado enquanto ninguém escutava. O passado batia à porta do presente, lembrando-a de que ela não era apenas uma faxineira. Era alguém que já havia aprendido, da forma mais dura possível, a enxergar sinais que muitos ignoravam.
Helena parou por um instante, encostou-se na parede fria do corredor e respirou fundo. Ela sabia. Sabia que aquela inquietação tinha raízes profundas. Sabia que ignorar aquilo seria trair tudo que viverá até ali. Mas também sabia o risco. O sistema não perdoava quem saía do lugar designado. Mesmo assim, algo dentro dela começava a se mover. Uma certeza ainda tímida, mas persistente, de que aquele passado não havia sido em vão. Talvez, apenas talvez, tudo aquilo tivesse preparado Helena para aquele momento específico. Para enxergar o que ninguém mais estava disposto a ver. Helena voltou ao quinto andar no fim da tarde, quando o hospital entrava naquele estado estranho entre o movimento intenso do dia e o silêncio pesado da noite. As luzes artificiais refletiam no chão polido, e os corredores pareciam ainda mais longos. Era nesse horário que ela costumava trabalhar com mais calma, sem tantos olhares cruzando seu caminho, sem tantas vozes interrompendo seus pensamentos. Ao se aproximar novamente do quarto de Lucas, aquela sensação voltou. Não era medo. Não era pena. Era algo mais profundo, quase físico, como se o próprio corpo dela estivesse tentando alertá-la. Helena entrou devagar, cumprindo a rotina de sempre. Retirou o lixo, organizou a mesa lateral, passou o pano no chão com movimentos lentos e atentos. Lucas estava acordado. Seus olhos seguiam cada gesto dela, atentos demais para alguém tão cansado. Helena percebeu o jeito como ele mantinha a perna esquerda ligeiramente encolhida, evitando esticá-la por completo. Notou também a forma como ele franzia a testa quando tentava mudar de posição. Pequenos sinais. Detalhes que não chamavam a atenção de quem entrava ali por poucos minutos, mas que gritavam para quem observava em silêncio. Enquanto ajeitava o lençol, Helena viu algo que fez seu coração acelerar. Na parte de trás da perna do menino, parcialmente escondida pela roupa hospitalar, havia uma mancha avermelhada. Não era grande. Não era escura. Não parecia alarmante à primeira vista. Mas havia algo naquela marca que a fez parar por um segundo a mais do que deveria. Ela se inclinou discretamente, fingindo ajeitar a roupa de cama, e olhou melhor. A marca tinha um formato circular, com o centro mais claro do que as bordas. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquela imagem não era estranha. Ela já tinha visto aquilo antes. Não ali, não naquele contexto, mas nas páginas amareladas de um livro antigo, durante as aulas que jamais conseguiu concluir. A memória veio como um choque. Um nome técnico ecoou em sua mente, acompanhado de uma lista de sintomas que agora pareciam se alinhar perfeitamente com o que vinha observando há dias. O cansaço extremo. As dores articulares. A febre intermitente. O olhar perdido. Tudo começou a se encaixar de forma assustadora. Helena se afastou lentamente, tentando manter a calma. Não podia estar certa. Não queria estar certa. Se aquela suspeita fosse real, significava que o tempo estava se esgotando. Significava que o corpo de uma criança estava sendo consumido por algo que ninguém ali parecia considerar. E significava, principalmente, que ela estava sozinha com aquele conhecimento. Ela encostou o carrinho na parede e respirou fundo. O que fazer com aquilo? Quem ouviria uma faxineira? Quem levaria a sério uma observação feita por alguém sem diploma, sem cargo, sem autorização para sequer opinar? Helena sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros como nunca antes. Ver algo que ninguém mais vê não é um privilégio. É um fardo. Lucas quebrou o silêncio com a voz fraca. Perguntou se ela voltaria no dia seguinte. Helena sorriu, tentando esconder o turbilhão dentro de si. Disse que sim, que estaria ali. Mas por dentro, ela sabia que nada mais seria como antes. A partir daquele momento, ela carregava um conhecimento que não podia ignorar. Enquanto saía do quarto, Helena entendeu que aquele dom silencioso, que sempre tentou esconder para sobreviver, havia se tornado impossível de calar. Ela havia visto algo que não podia ser desvisto. E agora, teria que decidir se continuaria invisível ou se arriscaria tudo para tentar salvar uma vida. A noite caiu sobre a cidade com a lentidão de quem carrega más notícias. Do lado de fora do hospital, as luzes dos carros formavam rios intermináveis de pressa e indiferença. Do lado de dentro, no quinto andar, o tempo parecia se arrastar de forma cruel. Helena seguia seu turno em silêncio, mas sua mente não estava ali. Cada passo era acompanhado pela lembrança daquela marca na perna de Lucas, daquele detalhe pequeno demais para chamar atenção, mas grande demais para ser ignorado. Ela tentou se convencer de que estava exagerando. Tentou lembrar a si mesma de que médicos experientes já haviam avaliado o menino, de que exames haviam sido feitos,
de que aquele hospital reunia alguns dos melhores profissionais do país. Quem era ela para desconfiar de tudo isso? Quem era ela para acreditar mais nos próprios olhos do que em tantos diplomas pendurados nas paredes? Mesmo assim, o corpo não mentia. Helena sentia um frio constante na barriga, uma sensação de urgência que não a abandonava. Em cada quarto que limpava, em cada corredor que atravessava, sua mente voltava ao mesmo ponto. A mancha. O formato. Os sintomas que se encaixavam como peças de um quebra-cabeça que ninguém parecia disposto a montar. Perto da meia-noite, Helena voltou ao quarto de Lucas para uma última limpeza antes da troca de turno. O menino dormia de forma inquieta. Sua testa estava coberta de suor, e a respiração parecia pesada demais para alguém tão pequeno. A mãe cochilava na cadeira ao lado da cama, exausta, com o rosto marcado por dias sem descanso. Helena se aproximou devagar, com cuidado para não acordar ninguém. Ao ajeitar novamente o lençol, a marca estava ali. Mais evidente do que antes. A vermelhidão parecia ter se espalhado levemente, e o centro claro contrastava ainda mais sob a luz branca do quarto. Helena sentiu o coração disparar. Aquilo não estava regredindo. Estava evoluindo. E isso tornava tudo ainda mais sério. Ela recuou um passo, apoiando-se na parede. Se estivesse certa, cada hora contava. Aquela doença não esperava autorizações, nem hierarquias, nem protocolos burocráticos. Avançava em silêncio, enquanto adultos discutiam probabilidades e estatísticas. Helena fechou os olhos por um instante e fez uma oração curta, quase desesperada. Não pediu respostas. Pediu coragem. Lucas abriu os olhos lentamente e a encarou. Havia algo diferente naquele olhar. Uma mistura de cansaço e confiança. Ele sussurrou o nome dela com dificuldade. Perguntou se ela estava triste. Helena engoliu em seco. Disse que não, que estava tudo bem. Mas a criança parecia enxergar além das palavras. Perguntou se os médicos iam conseguir ajudá-lo. Helena hesitou. Não podia mentir. Também não podia assustá-lo. Escolheu o silêncio por alguns segundos e depois respondeu que às vezes Deus usava pessoas inesperadas para cuidar da gente. Lucas franziu a testa, confuso, e perguntou se ela era uma dessas pessoas. A pergunta caiu como um peso sobre o peito de Helena. Ela não respondeu. Apenas segurou a mão do menino por um instante mais longo do que o permitido. Ao sair do quarto, Helena soube que aquele era o primeiro sinal claro de que não havia mais volta. O detalhe que ela vira não era uma coincidência. Era um aviso. Um chamado. Algo que a colocava diante de uma escolha que mudaria tudo. Continuar calada e protegida pelo anonimato ou falar e enfrentar as consequências, custasse o que custasse. Enquanto empurrava o carrinho pelo corredor vazio, Helena entendeu que o verdadeiro perigo não era errar. Era fingir que não tinha visto. E naquele momento, com o coração pesado e a consciência em alerta, ela percebeu que o silêncio já não era uma opção. Helena não dormiu naquela noite. Mesmo depois de chegar em casa, deitar no colchão fino encostado na parede e apagar a luz, o quarto permaneceu aceso dentro dela. A imagem da marca na perna de Lucas insistia em voltar, acompanhada do som da respiração pesada do menino e do olhar cansado da mãe cochilando na cadeira. Cada vez que fechava os olhos, sentia o mesmo aperto no peito, como se algo a chamasse para agir. Ela se levantou mais de uma vez, caminhou pelo pequeno cômodo, abriu a janela para tentar respirar um pouco de ar fresco. A cidade seguia indiferente, carros passando, pessoas vivendo suas rotinas sem saber que, em um hospital de luxo, uma criança lutava contra algo que ninguém conseguia nomear. Helena se sentiu pequena diante da grandeza daquele sistema. Pequena demais para enfrentar médicos, protocolos e hierarquias. Pequena demais para achar que sua voz poderia importar. Mas, ao mesmo tempo, havia outra pergunta martelando sua mente. E se ela estivesse certa? E se aquele detalhe ignorado fosse a única pista real? E se o silêncio dela custasse a vida de uma criança? Pensar nisso fazia seu estômago embrulhar. Helena conhecia aquela sensação. Já a sentirá antes, anos atrás, quando cuidava da própria mãe e percebia mudanças que os médicos só notavam tarde demais. Ela se sentou na beirada da cama e levou as mãos ao rosto. A decisão não era simples. Falar significava se expor. Significava correr o risco de ser ridicularizada, ignorada, até demitida. O hospital tinha regras claras, ainda que não estivessem escritas. Cada um no seu lugar. Faxineiras limpam. Médicos decidem. Questionar essa ordem era mexer em algo muito maior do que ela. Helena pensou no que perderia se falasse. O emprego, que sustentava sua vida simples.
A pouca estabilidade que havia conseguido construir. A paz silenciosa de quem passa despercebida. Pensou também no que perderia se ficasse calada. Algo muito mais pesado. Algo que nenhuma demissão poderia superar. Na manhã seguinte, ao entrar no hospital, seus passos estavam diferentes. Ainda silenciosos, ainda cuidadosos, mas carregados de uma decisão que começava a se formar, mesmo que ela ainda não tivesse coragem de nomeá-la. No corredor do 5º andar, Helena viu a mãe de Lucas sentada sozinha, segurando um copo de café já frio. O rosto cansado, os olhos perdidos em algum ponto distante. Helena passou direto, como sempre fazia. Deu alguns passos e parou. Algo dentro dela travou. O dilema moral não era mais teórico. Estava ali, diante dela, com rosto, nome e sofrimento. Ela sabia que aquele talvez fosse o único momento em que poderia dizer algo, ainda que não soubesse como. Mas as palavras não vieram. O medo falou mais alto. Helena seguiu até o quarto seguinte, empurrando o carrinho, sentindo o peso da própria covardia esmagar o peito. Enquanto limpava outro quarto, suas mãos tremiam levemente. Ela sabia que estava adiando o inevitável. Sabia que cada minuto de silêncio era um minuto a menos para Lucas. No fundo, Helena entendia que aquele dilema não era apenas sobre falar ou não falar. Era sobre quem ela escolheria ser a partir daquele momento. A faxineira invisível que sobrevivia calada ou a mulher que arriscaria tudo por aquilo que acreditava ser verdade. E, enquanto o relógio do corredor marcava as horas com seu tic-tac impiedoso, Helena sentiu que o tempo estava se esgotando. Helena passou a manhã inteira tentando encontrar coragem no meio das tarefas mais simples. Limpou quartos, corredores, banheiros, repetindo movimentos que seu corpo já conhecia de memória, enquanto a mente travava uma batalha silenciosa. Cada vez que o carrinho rangia ao virar um corredor, ela sentia como se estivesse se aproximando de um ponto sem retorno. No meio da manhã, 2 médicos saíram do quarto de Lucas conversando em voz baixa. Helena fingiu concentração no chão, mas seus ouvidos captaram fragmentos suficientes para sentir o coração apertar. Falavam em novas hipóteses, em repetir exames que já haviam sido feitos, em aguardar mais um pouco antes de qualquer decisão. Vamos observar, disse um deles, com um tom que soou pesado demais para quem sabia que o corpo do menino já dava sinais claros de esgotamento. Helena sentiu um impulso súbito. Antes que pudesse pensar melhor, ergueu o olhar. Não disse nada naquele momento, mas algo dentro dela se recusava a voltar ao silêncio absoluto. Aquilo não era mais apenas intuição. Era convicção. Pouco depois, encontrou a mãe de Lucas novamente no corredor. A mulher estava em pé, encostada na parede, segurando o celular sem realmente olhar para ele. Helena diminuiu o passo, sentiu o coração bater forte, pela primeira vez desde que começara a trabalhar ali, quebrou a regra não escrita do hospital. Ela se aproximou devagar e falou baixo, quase num sussurro, como se temesse que as paredes ouvissem. Disse que havia notado algo na perna do menino. Disse que não era médica, que talvez estivesse enganada, mas que aquela marca não parecia comum. A mãe de Lucas a olhou surpresa, como se estivesse tentando decidir se devia prestar atenção ou se afastar imediatamente daquela conversa improvável. Helena continuou, com cuidado, escolhendo cada palavra. Falou sobre o formato da marca, sobre os sintomas que vinha observando, sobre a sensação de que algo estava sendo ignorado. Não usou termos técnicos. Não falou em diagnósticos. Falou como alguém que se importa. Como alguém que vê. O silêncio que se seguiu foi pesado. A mãe de Lucas respirou fundo, os olhos marejados. Disse que já havia perguntado tudo o que podia aos médicos. Que confiava neles, mas que também estava desesperada. Que qualquer possibilidade, por menor que fosse, precisava ser considerada. Helena sentiu um misto de alívio e medo. Pelo menos não fora descartada de imediato. Mas o alívio durou pouco. Um dos médicos apareceu no corredor e percebeu a conversa. O olhar dele mudou assim que reconheceu Helena. Havia ali uma mistura de surpresa e incômodo. Perguntou, com educação rígida, sobre o que estavam falando. A mãe explicou rapidamente. O médico ouviu, assentiu, e depois olhou para Helena com um sorriso contido, quase condescendente. Disse que entendia a preocupação, mas que aquele caso estava sendo conduzido por especialistas. Que observações feitas fora do contexto médico poderiam confundir ainda mais a família. Agradeceu, de forma fria, e encerrou a conversa. Helena sentiu o rosto esquentar. Não houve gritos, nem bronca explícita. Apenas a clara mensagem de que ela havia ultrapassado um limite invisível.
Quando o médico se afastou, a mãe de Lucas pediu desculpas em voz baixa, como se Helena fosse a errada naquela situação. Disse que apreciava a preocupação, mas que precisava confiar nos profissionais. Helena assentiu, sentindo o chão se abrir sob seus pés. O primeiro confronto havia acontecido. E ela havia perdido. Enquanto se afastava, empurrando o carrinho com as mãos trêmulas, Helena entendeu que aquele era apenas o começo. O sistema havia mostrado os dentes, ainda que de forma educada. E agora, mais do que nunca, ela precisava decidir se teria coragem de ir além daquele primeiro passo ou se recuaria definitivamente para a segurança do silêncio. Helena tentou voltar à rotina depois daquele encontro no corredor, mas algo havia mudado. O silêncio já não era mais confortável. Cada passo parecia mais pesado, cada movimento carregado de um sentido que antes não existia. Ela evitou passar novamente pelo quarto de Lucas naquele início de tarde, como se precisasse de tempo para recompor as forças. Mas o destino não lhe deu escolha. Quando retornou ao quinto andar para a limpeza do fim do turno, encontrou o quarto entreaberto. A mãe não estava ali. Apenas Lucas, acordado, olhando para a janela com um semblante distante demais para alguém de sua idade. Helena hesitou na porta, mas o menino a viu e abriu um sorriso fraco, quase imperceptível. Foi o suficiente para puxá-la para dentro. Ela entrou devagar, como sempre, tentando manter a normalidade. Pegou o pano, ajeitou a mesa, limpou o chão. Mas sentia o olhar do menino acompanhando cada gesto. Em determinado momento, Lucas falou seu nome com a voz baixa, mas firme. Perguntou se ela estava brava com alguém. A pergunta simples atingiu Helena como um choque. Crianças percebem o que adultos fingem não ver. Helena respondeu que não estava brava, apenas preocupada. Lucas pensou por alguns segundos, como se organizasse algo importante dentro de si, e então perguntou por que os médicos não conseguiam fazê-lo melhorar. Disse que estava cansado de exames, de agulhas, de adultos conversando coisas que ele não entendia. Disse que sentia dor, mas que ninguém parecia acreditar quando ele falava. Aquelas palavras atravessaram Helena por inteiro. Não havia ali técnica, nem protocolo, nem estatística. Havia uma verdade crua, dita por alguém que não sabia mentir para se proteger. Lucas não falava como paciente. Falava como criança. E, naquele momento, sua voz tinha mais autoridade do que qualquer laudo. Ele olhou diretamente para Helena e fez a pergunta que ela não conseguiria esquecer. Perguntou se ela achava que ele ia melhorar. Não perguntou aos médicos. Não perguntou aos pais. Perguntou a ela. Helena sentiu o peso daquela confiança cair sobre seus ombros. O menino, mesmo sem saber, havia escolhido quem realmente o via. Ela se aproximou da cama e segurou a mão de Lucas com cuidado. Disse que acreditava que sim, que ele podia melhorar, mas que às vezes os adultos demoravam a enxergar o que estava bem na frente deles. Lucas assentiu, como se aquela explicação fosse suficiente. Disse que achava que Helena enxergava diferente. Disse que quando ela entrava no quarto, ele se sentia mais seguro. Nesse instante, Helena entendeu algo fundamental. Aquela história já não era mais sobre ela. Não era sobre o emprego, sobre o medo, sobre as consequências. Era sobre uma criança que confiava nela de uma forma pura e absoluta. Uma confiança que não pedia garantias, apenas verdade. Quando a mãe de Lucas entrou no quarto e viu Helena segurando a mão do filho, houve um silêncio breve. Lucas olhou para a mãe e disse, com a naturalidade de quem fala algo óbvio, que Helena enxergava coisas importantes. Que talvez os médicos devessem ouvi-la. A mãe congelou por um instante. Olhou para Helena com atenção renovada, como se a visse pela primeira vez. Aquele momento mudou tudo. Não houve diagnóstico, nem confirmação. Houve algo mais forte. A verdade dita pela boca de uma criança. E quando uma criança diz algo com o coração, é impossível fingir que não se ouviu. Helena saiu do quarto com as pernas trêmulas. Sabia que aquele tinha sido o ponto de virada. A criança havia falado. A verdade havia sido colocada no centro da história. E agora, o sistema teria que reagir, gostando ou não. O amanhecer trouxe uma luz fria para o quinto andar, mas não trouxe respostas. Lucas permanecia inquieto, os olhos pesados, o corpo exausto depois de uma noite de febre alta e dor constante. A equipe médica se reuniu cedo no corredor, vozes baixas, expressões fechadas, analisando resultados que não diziam o suficiente. Falavam em hipóteses raras, em esperar mais algumas horas, em ajustar doses. Falavam muito. Decidiam pouco. Helena observava de longe,
sentindo que cada palavra dita ali aumentava o abismo entre o que estava sendo feito e o que precisava ser feito. Ela já não tinha dúvidas. Aquela marca, aqueles sintomas, aquela progressão acelerada, tudo apontava para a mesma direção. E agora, depois da piora da madrugada, o tempo para hesitar havia acabado. Quando a mãe de Lucas saiu do quarto, com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas, Helena se aproximou novamente. Não pediu licença. Não pediu desculpas. Apenas falou. Falou com calma, mas com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Disse que a piora não era compatível com algo simples. Disse que havia visto aquela marca evoluir. Disse que os sintomas estavam se encaixando de um jeito perigoso. Usou palavras simples, diretas, sem adornos. A mãe escutou em silêncio. Não interrompeu. Não duvidou. Apenas ouviu. Quando Helena terminou, a mulher respirou fundo e disse que não tinha mais nada a perder. Disse que, se houvesse a menor chance de aquilo ser real, iria até o fim. Pediu que Helena dissesse exatamente o que achava que estava acontecendo. Helena engoliu em seco. Sentiu o peso da responsabilidade esmagar o peito, mas não recuou. Disse o nome da suspeita com a voz baixa, quase reverente. Explicou o que lembrava dos estudos antigos, falou da marca característica, da relação com ambientes rurais, do tempo de incubação que batia com a história recente da família. Não afirmou como certeza. Apresentou como possibilidade urgente. O pai de Lucas ouviu tudo em silêncio. Não havia mais arrogância em seu olhar. Apenas medo. Medo de perder o filho. Ele tomou uma decisão rápida. Chamou a médica responsável e pediu uma conversa imediata. Quando ela chegou, Helena sentiu o ambiente endurecer. O olhar que recebeu não era de curiosidade. Era de incômodo. A médica ouviu a explicação com o semblante fechado. Agradeceu, educadamente, mas deixou claro que aquele diagnóstico já havia sido considerado e descartado. Disse que não era comum. Que os exames não indicavam. Que não podiam agir baseados em observações não técnicas. O sistema falava através dela, firme, protegido por protocolos. Foi então que o pai de Lucas fez algo que ninguém esperava. Disse que queria uma nova avaliação. Disse que não se importava com estatísticas. Que exigia que aquela possibilidade fosse investigada de forma séria. Que se fosse preciso, chamaria outro especialista. A médica tentou argumentar. Falou em cautela, em processos, em evitar alarmismo. Mas o medo havia mudado a hierarquia. Helena permaneceu em silêncio durante aquela discussão. Sabia que sua parte já havia sido feita. O enfrentamento não era mais dela contra o sistema. Era o sistema sendo forçado a olhar para algo que se recusava a enxergar. Mesmo assim, sentia o coração apertado. Sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. Quando a conversa terminou, Helena sentiu os olhares sobre si. Alguns curiosos. Outros desconfiados. Outros claramente reprovadores. Ela havia cruzado uma linha invisível e todos sabiam. Mas, ao olhar para o quarto de Lucas, Helena teve certeza de que faria tudo de novo, sem hesitar. O sistema havia sido confrontado. Agora, restava saber se teria humildade suficiente para ouvir. O especialista chegou pouco depois do meio-dia. Um homem de postura rígida, passos calculados e olhar acostumado a comandar salas inteiras apenas com a presença. Seu nome circulava entre os corredores como sinônimo de autoridade máxima. Era alguém chamado quando tudo falhava, quando ninguém mais sabia o que fazer. E, ainda assim, Helena sentiu um nó no estômago ao vê-lo se aproximar do quarto de Lucas. Ele ouviu o relato dos médicos com atenção técnica, fez perguntas objetivas, analisou prontuários, exames, gráficos. Tudo parecia seguir um roteiro já conhecido. Helena permanecia encostada na parede, em silêncio absoluto, tentando não chamar atenção, como fizera a vida inteira. Mas o olhar dela não saía da perna do menino, agora parcialmente descoberta, como se pedisse para ser vista. Quando o especialista entrou no quarto, aproximou-se da cama, observou Lucas por alguns segundos e começou a examiná-lo com precisão. Falava termos técnicos, fazia anotações rápidas. Helena sentiu o coração bater tão forte que parecia ecoar pelo quarto. Aquela era a última chance. Se ele também ignorasse o detalhe, talvez não houvesse mais tempo. Em um momento de silêncio, o especialista pediu que afastassem um pouco o lençol. O pai de Lucas fez isso com cuidado. A marca ficou visível. Circular. Vermelha. Com o centro mais claro. O médico se inclinou levemente, aproximou o rosto e ficou em silêncio por tempo demais.
O quarto pareceu parar. Helena sentiu as pernas enfraquecerem. Aqueles segundos se estenderam como uma eternidade. O especialista tocou levemente a pele ao redor da marca, observou novamente, respirou fundo. Algo em sua expressão mudou. Não era surpresa. Era reconhecimento tardio. Ele se endireitou lentamente e pediu para revisar a história recente da família. Perguntou sobre viagens, sobre contato com áreas rurais, sobre animais. A mãe respondeu com a voz trêmula, mencionando uma visita recente a uma chácara, semanas antes do início dos sintomas. Cada palavra parecia encaixar-se no silêncio pesado que tomava conta do ambiente. O especialista fechou o prontuário por um instante e disse, em tom firme, que aquela possibilidade precisava ser investigada imediatamente. Falou sobre exames específicos, sobre iniciar tratamento sem esperar confirmações definitivas. O choque tomou conta do quarto. A médica que antes descartara a hipótese permaneceu em silêncio. O pai de Lucas sentiu as mãos tremerem. A mãe levou a mão à boca, tentando conter o choro. Helena não se moveu. Não comemorou. Não falou nada. Apenas fechou os olhos por um segundo, sentindo um misto de alívio e medo. O sistema finalmente havia olhado para o detalhe. Mas o reconhecimento vinha acompanhado de uma verdade dura. O tempo perdido poderia ter custado caro. O especialista lançou um último olhar para a marca e disse que, se a suspeita se confirmasse, a intervenção rápida seria decisiva. O silêncio que se seguiu não era de vitória. Era de consciência. Consciência de que uma criança quase fora levada por algo que esteve visível o tempo todo. Lucas abriu os olhos naquele momento e olhou ao redor, confuso, mas atento. Seus olhos encontraram os de Helena. Ele sorriu, fraco, mas sincero. Um sorriso de quem sentia que algo havia mudado. Helena sentiu as lágrimas ameaçarem cair, mas conteve. Não era hora de emoção. Era hora de verdade. O clímax havia sido alcançado. A verdade finalmente estava diante de todos. Agora, o sistema teria que agir. E rápido. O tratamento começou ainda naquela tarde. Não houve discursos longos, nem comemorações antecipadas. Apenas decisões rápidas, ordens claras e uma mudança perceptível na dinâmica do quarto. Médicos e enfermeiros passaram a se mover com um senso de urgência diferente, como se finalmente estivessem correndo na direção certa. O antibiótico foi administrado, monitoramentos foram intensificados, e cada sinal vital passou a ser observado com atenção quase obsessiva. Helena acompanhava tudo de fora, encostada na parede, tentando ocupar o menor espaço possível. Não queria ser vista. Não queria ser lembrada naquele momento. Para ela, o mais importante era apenas que Lucas tivesse uma chance real. Ainda assim, sentia o corpo inteiro tremendo, como se só agora permitisse que o peso de tudo aquilo a alcançasse. As primeiras horas foram longas. O relógio parecia parado. A mãe de Lucas segurava a mão do filho sem soltar por um segundo sequer. O pai permanecia em silêncio, sentado, com os olhos fixos nos monitores, como se pudesse controlar algo apenas observando com força suficiente. Ninguém falava sobre futuro. Todos estavam presos ao agora. Durante a madrugada, algo começou a mudar. A febre, que havia resistido por dias, começou a ceder lentamente. Não foi uma queda brusca, nem um alívio imediato, mas o suficiente para que os médicos trocassem olhares contidos. Lucas respirava com menos esforço. Seu corpo parecia menos tenso. Pequenos sinais, quase imperceptíveis para quem não sabia onde olhar, mas enormes para quem esperava por qualquer esperança. Helena percebeu antes mesmo que alguém dissesse algo. Viu no jeito como o peito do menino subia e descia. No relaxamento gradual dos ombros. No silêncio menos pesado do quarto. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo um nó se desfazer dentro do peito. Não era vitória. Era possibilidade. E, naquele momento, isso era tudo. Quando Lucas acordou brevemente e pediu água, a mãe chorou sem conseguir conter. Não era um pedido grandioso. Era algo simples. Mas, depois de tantos dias de dor e delírio, aquilo soava como um milagre silencioso. O pai se afastou por um momento, passou a mão no rosto e respirou fundo, como se estivesse reaprendendo a respirar junto com o filho. O especialista confirmou que a resposta inicial ao tratamento era positiva. Disse que ainda havia um caminho pela frente, mas que o pior parecia ter sido contido a tempo. As palavras ecoaram no quarto com uma força que ninguém ali esqueceria. Vida. Tempo. Chance. Helena ouviu tudo de longe. Ninguém a chamou. Ninguém a mencionou. E ela não se importou. Observava Lucas,
agora mais calmo, e sentia uma gratidão profunda, quase dolorosa. Não por reconhecimento, mas por ter escolhido não se calar. Naquele momento, Helena entendeu algo essencial. Às vezes, salvar uma vida não exige aplausos. Exige apenas coragem no instante certo. E aquele instante havia passado. O que vinha agora era o começo de algo novo, mesmo que ninguém ainda soubesse exatamente o que. A notícia da melhora inicial de Lucas se espalhou pelo quinto andar de forma silenciosa, quase respeitosa. Não houve alarde, nem celebrações abertas. Apenas um clima diferente, carregado de alívio, ao mesmo tempo, de constrangimento. Alguns médicos evitavam se olhar nos corredores. Outros caminhavam mais devagar, como se cada passo agora exigisse reflexão. O especialista voltou ao quarto pela manhã, analisou os novos resultados e confirmou aquilo que poucos dias antes parecia improvável demais para ser considerado. O diagnóstico estava correto. O tratamento havia sido iniciado a tempo de evitar danos mais graves. A constatação caiu como um peso sobre todos os envolvidos. Não apenas pelo risco que haviam corrido, mas pelo motivo pelo qual quase erraram. A médica que inicialmente descartara a hipótese entrou no quarto em silêncio. Observou Lucas dormindo tranquilamente, algo que não acontecia havia semanas. Depois, virou-se para os pais e falou com a voz baixa, sem a firmeza habitual. Reconheceu que haviam focado demais em padrões comuns. Que confiaram excessivamente nos protocolos. Que ignoraram sinais simples porque não se encaixavam nas estatísticas. O pai de Lucas ouviu tudo sem interromper. Não havia raiva em seu olhar. Havia algo mais pesado. A consciência de que, por pouco, confiar cegamente na autoridade quase lhe custará o filho. A mãe segurava as mãos com força, como se ainda temesse que tudo pudesse desaparecer a qualquer momento. Helena estava do lado de fora, organizando o carrinho, quando ouviu seu nome pela primeira vez naquele contexto. A médica pediu que alguém a chamasse. O simples fato de ser chamada fez o estômago de Helena revirar. Ela entrou no quarto com passos contidos, o uniforme simples destoando ainda mais naquele ambiente carregado de tensão. A médica respirou fundo antes de falar. Disse que queria agradecer. Disse que não fora fácil admitir o erro, mas que seria impossível ignorar o papel que Helena havia desempenhado. Não houve elogios exagerados. Apenas reconhecimento. Um reconhecimento duro, desconfortável, mas verdadeiro. O especialista confirmou. Disse que a observação feita por Helena havia sido decisiva. Que, sem aquilo, talvez o diagnóstico tivesse vindo tarde demais. O silêncio que se seguiu foi profundo. Não havia orgulho ali. Apenas humildade tardia. Helena não respondeu de imediato. Sentia um nó na garganta. Não por vaidade, mas pelo peso daquele momento. Disse apenas que fizera o que qualquer pessoa faria se estivesse prestando atenção. Que não se tratava de saber mais, mas de olhar com cuidado. A médica assentiu, com os olhos marejados. O sistema, pela primeira vez, se curvava diante de alguém que sempre fora invisível. A queda do orgulho não foi dramática. Foi silenciosa. Mas foi definitiva. Helena saiu do quarto sentindo algo estranho. Não era vitória. Era alívio. E a certeza de que, dali em diante, nada mais seria exatamente como antes. Os dias seguintes trouxeram uma mudança que não estava escrita em nenhum protocolo. O quinto andar do hospital parecia o mesmo à primeira vista, mas algo havia se deslocado silenciosamente em sua engrenagem interna. As pessoas falavam mais baixo, observavam mais, perguntavam mais. Pequenos gestos começaram a surgir onde antes só havia pressa. O caso de Lucas não era mais apenas um prontuário. Tinha se tornado um espelho incômodo para todos. Lucas melhorava visivelmente. A febre não voltou. As dores diminuíram a cada dia. Seu corpo, antes pesado e cansado, começava a recuperar movimentos simples, tímidos, mas cheios de significado. O sorriso voltou aos poucos, ainda frágil, mas real. A mãe já conseguia dormir algumas horas seguidas. O pai, pela primeira vez em semanas, deixava o celular no bolso por longos períodos, apenas observando o filho respirar em paz. Helena continuava seu trabalho como sempre. Chegava cedo, empurrava o carrinho, limpava quartos. Mas agora os olhares eram diferentes. Alguns funcionários a cumprimentavam pelo nome. Médicos a observavam com curiosidade contida. Outros evitavam contato, talvez ainda presos ao desconforto de terem sido confrontados pela realidade. Helena sentia tudo isso, mas mantinha a mesma postura discreta. Não buscava destaque. Não mudava o tom.
Sabia que qualquer exagero poderia transformar reconhecimento em resistência. Em uma manhã tranquila, foi chamada pela coordenação do hospital. O pedido veio de forma educada, mas formal. Helena sentiu o velho medo subir pela espinha. Pensou em advertência, em mudança de setor, em consequências que ainda não havia considerado. Caminhou até a sala indicada com passos lentos, o coração batendo forte, preparando-se para qualquer coisa. Na sala, encontrou não apenas a coordenação, mas também o especialista que acompanhará o caso de Lucas e a médica responsável pela ala pediátrica. O clima não era hostil. Era sério. Helena se sentou, as mãos entrelaçadas, aguardando. O especialista falou primeiro. Disse que, depois de tudo o que havia acontecido, tornará-se impossível ignorar algo fundamental. Que havia, naquele hospital, pessoas que viam os pacientes de uma forma que o sistema havia deixado de enxergar. Disse que a observação de Helena não fora um acaso, mas o resultado de atenção, experiência e sensibilidade. A proposta veio em seguida, de forma direta. Queriam que Helena passasse a atuar como uma ponte entre a equipe e os pacientes. Que observasse, que relatasse, que ajudasse a identificar sinais sutis antes que se tornassem emergências. Não falavam em cargos grandiosos. Falavam em responsabilidade. Em confiança. Helena sentiu o mundo girar por um segundo. Aquilo era maior do que qualquer coisa que havia imaginado. Ao mesmo tempo, sentia medo. Medo de não estar à altura. Medo de errar. Medo de perder aquilo que sempre fora sua proteção, o anonimato. Ela pediu um tempo para pensar. Não recusou. Não aceitou de imediato. Saiu da sala com a cabeça cheia e o coração apertado. Ao passar pelo quarto de Lucas, viu o menino sentado na cama, desenhando, com um sorriso tranquilo. Ele a viu e acenou, como se soubesse, sem saber, que algo importante estava acontecendo. Naquele momento, Helena entendeu que a transformação já havia começado. Não era apenas uma mudança de função. Era uma mudança de identidade. A faxineira invisível estava sendo convidada a ocupar um lugar que nunca lhe fora permitido. E, pela primeira vez, ela precisaria decidir se estava pronta para ser vista. Helena passou aquela noite acordada, sentada à mesa pequena de sua cozinha, com uma xícara de café que esfriou sem ser tocada. A proposta do hospital ecoava na mente como um convite e um desafio ao mesmo tempo. Não era promoção. Não era status. Era responsabilidade. Era assumir, diante de todos, aquilo que ela sempre fora em silêncio. Ela pensou na própria trajetória, nas escolhas feitas por necessidade, nas renúncias que moldaram seu olhar. Pensou na mãe, no cuidado aprendido na dor, na atenção aos detalhes que ninguém ensinara em livros. Talvez tudo aquilo não tivesse sido em vão. Talvez houvesse um propósito maior costurando cada perda, cada desvio, cada silêncio. No dia seguinte, Helena voltou ao hospital mais cedo. Caminhou pelos corredores com passos firmes, ainda discretos, mas diferentes. Procurou a coordenação e aceitou a proposta. Não com entusiasmo ruidoso, mas com uma serenidade profunda. Disse apenas que faria o possível para ajudar, desde que pudesse continuar próxima dos pacientes, ouvindo, observando, cuidando. Foi compreendida. As semanas seguintes revelaram algo surpreendente. Pequenos relatos feitos por Helena começaram a evitar complicações. Um olhar cansado demais, uma dor repetida e ignorada, um comportamento diferente em uma criança. Nada grandioso isoladamente, mas, juntos, esses detalhes mudavam desfechos. A equipe passou a ouvir com mais atenção. Não por obrigação, mas por resultados. Lucas continuava melhorando. Já caminhava pelo quarto, ria, perguntava quando poderia ir para casa. O hospital parecia menos frio quando ele estava por perto. Helena o visitava rapidamente todos os dias, sem invadir, sem criar dependência. Apenas presente. O menino dizia que ela tinha ajudado a arrumar tudo por dentro. Helena sorria e não corrigia. O propósito maior começava a se revelar. Não era apenas salvar uma vida. Era transformar a forma de olhar. E, sem perceber, Helena estava ajudando a reacender algo que o sistema havia esquecido, a atenção verdadeira. Meses se passaram. O quinto andar já não era o mesmo. Havia menos pressa e mais escuta. Não era perfeito, mas era diferente. Lucas voltava ao hospital apenas para consultas de acompanhamento. Corria pelos corredores com cuidado, mas com alegria. O corpo recuperado era a prova viva de que o tempo, quando bem usado, pode curar. Helena agora circulava entre os quartos com uma pequena prancheta. Observava, anotava,
conversava. Continuava empurrando o carrinho de limpeza em alguns turnos, por escolha própria. Dizia que era ali que enxergava melhor. Ninguém contestava. Havia respeito. Em reuniões clínicas, seu nome era citado como referência de atenção. Não como autoridade técnica, mas como alguém que via antes que fosse tarde. Alguns profissionais resistiam. Outros aprendiam. A mudança não vinha em ondas, vinha em gotas constantes. Lucas voltou à escola. Contava aos colegas que um dia ficou muito doente e que uma pessoa que limpava o hospital percebeu algo importante. Dizia isso com orgulho, como se ensinasse uma lição simples: olhar importa. Os pais de Lucas carregavam uma gratidão silenciosa que se manifestava em pequenos gestos, nunca em excessos. O tempo consolidou o que antes parecia improvável. A invisibilidade de Helena se dissolveu não por exposição, mas por consistência. Ela seguia sendo quem sempre foi, apenas no lugar certo. Em uma tarde tranquila, Helena parou diante da janela do corredor e observou a cidade lá fora. Pessoas apressadas, vidas cruzando sem se tocar, histórias inteiras passando despercebidas. Pensou em quantos detalhes ainda eram ignorados todos os dias. Pensou também em quantas vidas poderiam mudar se alguém parasse para enxergar de verdade. Lucas passou por ela naquele momento, com uma mochila nas costas e um sorriso aberto. Disse que estava indo embora, que agora estava tudo bem. Agradeceu de um jeito simples, como só uma criança sabe agradecer. Helena desejou boa sorte e ficou ali, observando-o desaparecer pelo corredor. Ela não se sentia grande. Não se sentia heroína. Sentia-se inteira. Entendia, agora, que o valor de alguém não está no crachá, nem no título, nem no volume da própria voz. Está na disposição de amar, de observar, de agir quando o silêncio se torna perigoso. O hospital seguiu funcionando. O mundo seguiu girando. Mas, em algum lugar daquele sistema, havia uma lembrança permanente de que o invisível pode salvar vidas. De que o cuidado começa no olhar. E de que, às vezes, basta uma pessoa simples, atenta e corajosa para mudar tudo. Helena empurrou o carrinho mais uma vez, como fizera por tantos anos, com a certeza de que ser vista nunca foi o objetivo. O objetivo sempre foi enxergar.